né, o controle interno, que na época era o Moisés, e hoje ele está como secretário extraordinário, e com a atribuição de cuidar das obras públicas de todas as secretarias e fazer a ponte do município com os convênios, principalmente federal. Na época ele estava no controle interno, hoje ele está na secretaria extraordinária. Ao Roberto Filho, que é meu sobrinho, ele foi secretário extraordinário durante um período na atribuição de eventos e tecnologia da informação, exerceu muito bem durante quase um ano, e há 9 meses ele está na controladoria do município. Também o doutor Euclides Neto, que é o procurador-geral do município. Então eu agora acredito que eu concluí todos os servidores do primeiro período. Permanecerão nos cargos Dr. Euclides Neto continuará na Procuradoria-Geral do município. Rúbia Rodrigues de Oliveira continuará à frente da Secretaria de Saúde e da Fundação Grace Machado. Lilian Amaral Brandão continuará à frente da Secretaria Municipal de Educação. Roberto Figueiredo de Paula Filho permanecerá no controle interno. Toninho da Marmoaria continuará na Subsecretaria de Meio Ambiente. E agora eu começo a anunciar as mudanças. Silvano Martins deixará de contribuir na Secretaria de Finanças e assumirá a Secretaria Municipal de Administração. O Orlando Doninger continuará também na Secretaria de Governo e Comunicação. Silvano irá para a Secretaria de Administração. Dr. Wilson, juntamente com o Neto do Compras, um cuidando da tesouraria e o outro da finanças. Rildo Gomes deixará a Câmara Municipal, ele vai licenciar como vereador e reassumirá a Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural. O Erlon Coró licenciará da Câmara de Vereadores e assumirá a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Terá com ele também o ingresso nessa secretaria, o Tiãozinho Soares. Vai participar juntamente com o Erlon Coró na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Denorzinho assumirá a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário. Luiz Carlos Macaúba assumirá Secretaria Municipal Extraordinária, com atribuição, que será anunciado também para a Câmara Municipal e aqui com decreto, na questão de habitação e regularização fundiária. Já estamos com a equipe jurídica preparada, que é a questão da regularização fundiária, para dar início às escrituras, às entregas de escrituras e o lançamento do conjunto habitacional. Sinésio, que é o irmão da vice-prefeita, assumiu a 2ª Secretaria Extraordinária
com atribuição nas compras, onde também ele terá o neto W3 te auxiliando e assessorando. Com a saída do Coró da Câmara Municipal, assumiria Vinícius Leite. Claro que o Rildo assumindo a Secretaria de Desenvolvimento Rural, o Ronan volta como primeiro suplente. Vinícius Leite, como segundo suplente, assumiria o lugar do Erno Coró na Câmara dos Vereadores. Mas no bom diálogo, nos projetos que estão em andamento, na área do esporte, principalmente na retomada das obras do Centro Poliesportivo, no compromisso firmado com o Ministério Público e o nosso procurador, mais de 200 alunos na escolinha de futebol, o Jaraguá Esporte Clube, ao qual o Moisés continuará como presidente do Jaraguá Esporte Clube, o Vinícius como subsecretário de esporte, também o compromisso do Jaraguá Esporte Clube na segunda divisão, para subir para a primeira divisão. Diante de um pedido do próprio subsecretário Vinícius Leite, para que mantivesse ele à frente do esporte de Jaraguá, pelo compromisso firmado com o esporte, tanto na área infantil quanto na área profissional, e o compromisso que ele fez com a diretoria do Jaraguá Esporte Clube, nós da administração mantivemos o Vinícius, até porque ele vai continuar para cumprir os compromissos no esporte. Sendo assim, assumirá a Câmara de Vereadores o nosso secretário de Indústria e Comércio, Henrique Bernardes. A pedido nosso, ele também, que está com inúmeros projetos à frente da Secretaria de Indústria e Comércio, com a BRA Têxtil vindo para Jaraguá, uma conquista que ele lutou junto com todos nós da administração, e eu não posso de ressaltar a Câmara dos Vereadores, na pessoa do presidente Roberto, o empenho e o esforço de todos os vereadores na agilidade desse processo. Também parabenizar o nosso setor jurídico na pessoa do nosso procurador-geral, para que essa lei fosse encaminhada e aprovada. Também com o projeto que o Henrique Bernardes elaborou juntamente com o setor de captação de recurso e engenharia, que é transformar lá próximo ao CETENGE no outlet permanente. Eu pedi para que ele assumisse não só a cadeira de vereador, mas que a partir da próxima sessão ele assumisse como líder do prefeito na Câmara dos Vereadores. Ele que tem um bom conhecimento, que já foi vereador e também tem um bom conhecimento de toda a administração pública e tem um perfil, considerando por nós, perfeito para que assuma a posição de líder lá na Câmara dos Vereadores. O Moisés assumirá a chefia de gabinete, ele que estava na Secretaria Extraordinária com a atribuição de projetos. Mesmo na chefia de gabinete, ele terá a condição de me acompanhar em todos os projetos que estão em andamento e de maneira mais sucinta também nos projetos federais, ele que foi presidente da Caixa Econômica Federal por muito tempo. Então, eu acredito que aqui eu concluí as mudanças que foram feitas. Cada secretário, a Indústria e Comércio,
como o Henrique está saindo, eu fiz um convite para um empresário, estou guardando o seu posicionamento, se ele irá assumir, para me anunciar para vocês posteriormente. Agora, para que não haja especulação e até oposições, vamos dizer assim, precipitadas, desta vez nós não iremos ficar por um período longo sem secretário. Eu garanto para vocês que na próxima semana nós já teremos o secretário de Indústria e Comércio, até porque ele tem que dar prosseguimento nos projetos que o Henrique elaborou juntamente com a nossa administração. Então eu quero dizer a vocês que, terminando essa coletiva, os secretários que vão deixar alguma pasta e assumir outras estarão totalmente livres para fazer o seu pronunciamento para todos vocês, e eu tenho certeza que eles irão ter um período de transição. Eu peço desculpa pelo atraso que nós marcamos às 4 da tarde e iniciamos essa coletiva quase às 5, foi para que a gente pudéssemos falar com relação à transição de secretarias. Vocês sabem muito bem que leva um período, e esse período vai ser determinado em conjunto com cada secretário, e aí vocês poderão falar com cada um deles. Então, com relação às mudanças na nova administração, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. E se algum de vocês tiver alguma pergunta, eu me coloco à disposição. Se for direcionada para algum dos secretariados que continuarão na pasta, ou que exercerão uma nova contribuição na administração, eu peço que pergunte posteriormente ao fim dessa coletiva. Aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Secretário de Comércio do ramo confecção, que foi convidado? É empresário. É empresário. Eu prefiro, Elton Marques, desculpa, essa pergunta sua, ela realmente é muito interessante, mas assim, eu prefiro não, às vezes, expor, porque às vezes a pessoa fica... Porque se convida alguma pessoa e ela não aceita, depois fica... né? Mas a gente vai anunciar isso para vocês o mais rápido possível. Mais alguma pergunta? Em relação à saída do Denorzinho, foi uma pressão do secretário Poró? Qual foi a definição da mudança? O secretário estava mal, na opinião do senhor? Não, pelo contrário. Hoje eu estava ouvindo atentamente indo para Anápolis, o programa seu na Rádio Líder, onde eu até comuniquei que teve o elogio do Ministério Público para 2 secretarias. Uma foi para o Denorzinho e outra foi para o Rio, que nem encontrava ainda. O Denorzinho exerceu um trabalho de excelência, mesmo diante das dificuldades. Vocês sabem muito bem que a cidade nossa está numa situação muito difícil, mas isso são problemas que recaíram de, vamos dizer assim, de irresponsabilidade de gestores que fizeram aprovações sem, no mínimo, de cautela e de atenção para que pudesse ser feito o recebimento de vários loteamentos. Então nós tivemos vários problemas no município, mas realmente o Denorzinho fez um excelente trabalho, não foi pressão nenhuma, pelo contrário. O Coró recebeu um convite para participar da administração e ele aceitou prontamente, porque o Coró enfrenta vários desafios, e todos sabem da consideração, do carinho. Como eu disse no início, o Denorzinho contribuiu muito na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e eu não tenho dúvida que ele vai contribuir ainda mais no desenvolvimento agropecuário. Por quê? As feiras de Jaraguá precisam de uma atenção muito especial? Precisa. Mangaú fez um bom trabalho, fez um excelente. O projeto do SIM está em andamento, tem o projeto da inauguração da feira coberta, tem várias feiras para serem organizadas, tem vários produtores rurais para serem atendidos, e eu tenho certeza que o Denorzinho irá contribuir também, da mesma forma que contribuiu no desenvolvimento urbano. Prefeito, alguns internautas na live, que não foi citado a Secretaria de Cultura em nenhum momento, ou a Secretaria de Cultura. Teremos mudança, eles queriam que o senhor falasse sobre a cultura, que não foi citado. Eu citei, nós colocamos Secretaria de Educação, Esporte e Cultura. Cultura é superintendência. E lá quem está à frente da secretaria é a Simone. E nesse primeiro momento,
nós tratamos primeiro e segundo escalão. Obviamente, terão várias mudanças do terceiro escalão, que são os diretores, são as superintendências, as diretorias também e as gerências, porque cada secretário vai ter a liberdade de exercer a sua função e formar a sua equipe. Exemplo, o Denozinho tem uma equipe que está no desenvolvimento urbano. Obviamente, o Coró assumindo, ele vai mudar algumas pessoas, e o Denozinho também vai mudar outras pessoas, e assim sucessivamente. E a gente dá essa autonomia para cada secretário, obviamente discutindo cada passo. Prefeito, estamos ao vivo na Rádio Cidade, prefeito. Só com relação ainda à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o senhor discorreu sobre a saída do Denozinho, obviamente que ele sofreu muito desgaste, e por conta desse momento ruim que vive a questão de buracos, a malha viária da cidade. Qual é a expectativa do governo agora, já que o senhor fala muito em oxigenação na administração, com a entrada do Coró, que tem uma experiência vasta também nesse sentido, nessa pasta que ele vai assumir? Boa pergunta. Eu, em conversa com o Denorzinho, ele que demonstrou sempre muita humildade e comprometimento, e mostrou muito ser mais grupo, mais coletivo do que individual. Houve a minha preocupação. Eu disse para ele: Denozinho, você teve um primeiro ano de muito trabalho, você teve um segundo ano de muito trabalho e muito desgaste. As chuvas, o clima nosso contribuiu muito para os problemas que nós tivemos na cidade, e obviamente com a paralisação da chuva a gente terá condição de dar uma resposta mais rápida para a sociedade. Mas a sociedade entende que o Denozinho fez um excelente trabalho. Obviamente agora, com a paralisação da chuva, não é porque a saída do Denozinho é a chegada do Coró. Obviamente que eles terão que ter uma atenção. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano terá que ter uma atenção especial, porque o momento agora requer uma atenção especial, com o período que vai passar da chuva, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Saída do Macaúba, prefeito. Saída do Macaúba. Motivo da saída dele da agricultura, prefeito, do agronegócio. Olha, o Macaúba, ele vinha cobrando da nossa gestão há muito tempo com relação a essa regularização fundiária e também com relação à habitação. Uma das frases que o Macaúba falava 24 horas para mim: Zilomar, se você não começar a resolver o problema do loteamento e das escrituras desse pessoal, acaba o seu mandato e você não consegue. Isso despertou o interesse de dar essa atribuição a uma secretaria extraordinária, e eu precisei que ele cumprisse o que ele cobrava tanto de mim. Então agora quem vai passar a cobrar dele sou eu. Esse foi um dos motivos. Ele contribuiu lá, agora poderá contribuir em outra pasta. E quando eu conversei com o Denozinho, tanto quanto todos os outros secretários, eu dei a oportunidade para eles expressarem qual seria a pasta que ele encaixaria de melhor maneira e que ele conseguiria desenvolver um trabalho melhor. E assim a gente tomou essa decisão. Última pergunta aqui, prefeito. A vice, por que a vice não faz parte do governo? O senhor não convidou ela, a Simone? Olha, antes, com a nossa reunião com os secretários, nós fizemos essa colocação. Você pode ter certeza que não é falta de convite. Sempre eu tenho convidado a Simone para participar de todas as reuniões com os secretários, de todos os lançamentos de projetos, de todas as inaugurações, e hoje não foi diferente. Provavelmente ela estaria com algum compromisso, ela que é empresária, e ela, sempre que pode, ela está exercendo a função de vice, que é representando o prefeito nos eventos. O senhor chegou a formalizar alguma proposta a ela, algum convite a ela para alguma secretaria ou não? No início da gestão, no início do mandato, sim. Eu perguntei, bem no início do mandato, se a Simone teria interesse, ela que participou da transição, se ela teria interesse que a gente mantivesse a Secretaria de Cultura, para que ela assumisse, até porque ela tem uma participação voluntária nessa área e muito bem. E ela pediu que não. Ela falou: prefeito, deixa eu continuar como vice e vamos dar oportunidade para os outros companheiros que ajudaram na campanha. E assim a gente seguiu. E agora, novamente, passando essa coletiva, a gente vai chamar a Simone para um novo diálogo,
porque realmente é necessário, não dá para eu ser demagogo ao ponto de dizer que a nossa estreitamento de relacionamento público aqui com relação à administração está 100% do jeito que iniciou, porque realmente a participação tanto minha com a Simone e da Simone com o prefeito está um pouco afastada, e a gente precisa estreitar esse relacionamento para que o município ganhe com isso. Nada contra, eu e a Simone, nós somos primos, somos amigos, ela continua uma vice que a gente sempre convida para tudo, mas isso realmente, todos vocês sentem a falta da Simone mais presente nas nossas ações. Prefeito, os internautas têm cobrado aqui também a respeito de uma suposta denúncia que seria feita em relação às gestões anteriores, né? Até o Dudbil chama de bomba, né? Se tem uma bomba para ser solta, vai ser hoje essa bomba? Vai ser agora? Olha, em momento nenhum, o linguajar popular, principalmente nas redes sociais, as pessoas denominam da forma que entendem, né? Uns falam de bomba, outros falam de denúncia. Nós estamos aqui com algumas notícias para apresentar para vocês. Eu não considero bomba, né? Cada um interpreta da forma que entende. Os internautas, principalmente os jovens, eles usam muito desse termo de bomba, né? Vai ter uma bomba, né? No grupo do Dudbil, mas a gente vai anunciar para vocês. Eu estava só, Harildo, essa pergunta sua a gente já imaginava que ela ia acontecer, mas eu estava só concluindo as perguntas com relação às mudanças de secretariado, para que a sociedade pudesse ter o entendimento de cada secretaria, até para cobrar mesmo, para nos ajudar com as cobranças. Por exemplo, secretário extraordinário. Olha, por que o Macaúba serve como secretário extraordinário? Para regularização fundiária e para habitação. A pessoa que pensa em ter uma casa própria e acha que encaixa no programa, ele terá que procurar quem? Luiz Carlos Macaúba e presidente da fundação, que vai ser instituída lá. Isso é delegação de função, nós vamos delegar a função. A pessoa vai perguntar a respeito do Denorzinho, de qualquer um outro secretário, o cidadão terá condição disso. Por isso que a gente deu essa oportunidade para distribuir isso aí. Prefeito, vamos ter uma troca de secretariado, né? Finanças e administração. Talvez seria essa troca pelo desgaste que sofreu o Silvano nos últimos 2 anos, ou tem algum problema? Excelente pergunta. Eu comentei com os secretários, antes de falar com vocês, justamente a respeito do Silvano. Se tem alguém que foi dentre os mais prejudicados em todos os aspectos, em deixar a sua empresa, ingressar na administração, numa pasta com tantos problemas, com tanta incapacidade de resolução e que envolve todo o setor, foi a pasta de finanças. E no momento mais delicado da finança de Jaraguá, eu enfrentei juntamente com ele todos os desgastes e mantivemos ele a pasta, porque a gente sabe da sua honestidade, da sua capacidade e do problema que a gente estava enfrentando. E esse problema não era uma culpa que foi gerada pelo Silvano. Esse problema é por causa da crise nacional e de todos os problemas que o país atravessava. E obviamente ninguém é perfeito. Teve as suas falhas? Claro que teve, mas teve muitos acertos e ele foi muito importante. E essa mudança, nesse momento da oxigenação da administração, é importante, porque pastas que foram muito exigidas, as pessoas também precisam de mudar os ares e contribuir em outras pastas. E também ter um certo descanso daquele momento que foi difícil. Prefeito, em relação à troca do Silvaninho pelo seu Wilson, hoje seria o depoimento, a oitiva do Silvaninho na Câmara Municipal. Não pode parecer para os vereadores que foi uma manobra anunciar logo no dia do depoimento dele na Câmara, dele ser ouvido nessa oitiva, o anúncio do secretariado? Olha, a convocação do Silvano para a Câmara dos Vereadores já é pela 2ª vez. Ele cuidadosamente fez
uma nota de resposta a todas as perguntas que seriam questionadas no ofício que foi recebido, e essa mudança, ela já vem anunciada já há mais de 3 meses que a gente vai trabalhar nessa mudança. E a questão do Silvano como finanças, ela, tanto quanto os demais secretariados, já estava nas nossas negociações com os secretariados. E essa convocação para a Câmara dos Vereadores, ela aconteceu com o Silvano, mas poderá acontecer com o próximo secretário de Finanças, poderá acontecer com o prefeito, aconteceu com a secretária de Saúde. Então, precisa, eu acho que, para ser sincero, eu não estava nem lembrando que teria isso hoje. Eu estou tão tranquilo com relação a isso, que eu nem lembrava disso. Então ele vai hoje? O Silvano? Ele não vai porque não é mais secretário de Finanças, né? Então... Já está no decreto? Já está no decreto. Prefeito, e o Wilson? O doutor Wilson vai? Ele não foi convocado. Como secretário. Mas vai a instituição secretária, não a pessoa, né? Não, foi convocado o secretário Silvano Martins, como secretário. O doutor Wilson, até porque ele ainda nem assumiu, porque o decreto foi feito, mas ainda está fazendo um período de transição. Obviamente, o Silvano deixou de ser secretário de Finanças, passou a ser secretário de Administração, e hoje ele não teria autonomia para falar com relação à Secretaria de Finanças. Agora, a gente está sempre à disposição para esclarecer qualquer fato que os vereadores tiverem. Inclusive, antes que ele deixasse a pasta de secretário de Finanças, todos os questionamentos foram esclarecidos e será encaminhado. Eu acho que já está até em poder do presidente da Câmara, Roberto, né, Roberto? Os esclarecimentos com relação ao ofício já estará. Quer dizer, os questionamentos, Marildo, que foram feitos diante do ofício, já foi feito por escrito. Agora, a presença do Silvano, se foi importante na Câmara, né? Eu não vejo essa necessidade, até porque as respostas foram todas feitas. E os documentos estão na transparência e livre para qualquer vereador, e qualquer imprensa, e qualquer pessoa que interessar. Agora, hoje, se eu quiser ir como ex-secretário de Finanças, aí fica a critério dele, mas na notificação como secretário de Finanças, hoje ele não é mais. Prefeito, entre todas essas mudanças, toda essa tentativa de oxigenação da administração, que é muito importante, todas elas vão barrar numa questão que nós precisamos de abordar mais objetivamente, que é recursos. Todas as dificuldades que o Silvano passou, todas as dificuldades que o Leandro passou, e que toda a administração vem passando, esbarra numa questão que é o pacto federativo, que não permite que os recursos sejam suficientes para as demandas do município. De que maneira nós vamos, a partir dessa oxigenação administrativa, conduzir o processo para que nós possamos debelar este problema, que é um problema de fonte de recursos? Excelente pergunta, Semir. E uma das formas que a gente está buscando para resolver esses problemas é conversando com vários parlamentares que vieram no nosso município e tiveram votos aqui. A exemplo do Zé Nelton. Eu tive com o Zé Nelton buscando benefício. Eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas hoje o ministro anunciou que para a educação nós teremos recurso de custeio também. Isso é muito importante. Nós descobrimos que lá na educação tem 404 mil reais de resíduo que a gente pode buscar pelo não sei se é através do FNDE, que são mais 400 e poucos mil reais. E o que eu irei anunciar também aqui são formas de buscar recursos legalmente para investir e devolver para a sociedade. E uma delas que eu vejo de maneira muito importante é a economia, né? Eu vou mostrar para vocês algumas economias que foram feitas aqui,
que requer uma atenção especial e da forma que seja investido. Então foi uma conversa muito boa que eu tive, principalmente com os vereadores que estão deixando para assumirem pasta de secretários, que eles terão que acompanhar o orçamento e as condições que a gente terá. Então isso será feito. Prefeito, agora com essa mudança, né, claro que é para oxigenar a administração, já reuniu com os novos secretários. A partir de agora, quais serão as mudanças que a população vai sentir nas ruas? Por exemplo, Secretaria de Infraestrutura e outras secretarias. Isso é para ter alguma mudança. Quais mudanças que já estão determinadas para os próximos dias? Eu acabei de responder para o CEMI um assunto que realmente compete a isso também. Vão ter que fazer do limão uma limonada. Cada secretário terão 3 meses de prazo para dar uma resposta rápida à sociedade. Não conseguindo isso, da agora para frente não dá para esperar mais 2 anos. Porque esperou 2 anos, acabou o mandato. Então agora não tem mais esse período. Eu vejo que o pontapé inicial, os secretários que estavam à frente da secretaria fizeram. Da agora para frente, é hora de arregaçar as mangas, cobrar do prefeito, cobrar do secretário de Finanças, buscar recursos e fazer um bom planejamento para dar a resposta para a sociedade. Não adianta eu tirar o Denozinho de uma secretaria e mudar para outra, colocar o Coroca se não tiver planejamento e recursos para isso. As coisas vão continuar da mesma forma que estão. Essas mudanças visam a reeleição? Olha, eu estou pensando mais na administração desse momento. Agora, visa cumprir com o que me fez ser eleito, cumprir os compromissos de campanha e dar a resposta para a sociedade, inaugurar as obras que estão por acabar, dar uma melhor infraestrutura para a cidade, melhorar a educação, transporte escolar, saúde e assim por diante. E a consequência disso poderá decorrer numa reeleição, mas também poderá decorrer um dos nomes que faz parte da administração também se eleger. Então vai depender muito do decorrer desse próximo ano e das condições do nosso município para pensar no futuro. Eu acho que está muito longe ainda para pensar em reeleição. Eu tenho muito compromisso com a sociedade, que faz parte ainda da administração. Está um pouco distante ainda para pensar em reeleição. Prefeito, algumas perguntas aqui na minha página. O pessoal está falando aqui, não é muito oneroso para o município essa saída de vereador, seja da Câmara Municipal, indo para a Secretaria, por exemplo. O Paulo Barroso faz um belo trabalho. Por que a mudança? Tirar o vereador da Câmara Municipal, sendo que você vai ter que pagar ele mais, e tirar o Paulo Barroso, sendo que poderia ser uma economia. Olha, o Paulo Barroso, eu não sei se ele está presente, mas se a gente conversar com ele, essa pergunta que você está fazendo para ele, tudo que o Paulo Barroso está fazendo hoje, ele já estava fazendo junto com o Rio. Então, seria mais uma pessoa para prestar um serviço juntamente com o Rio. O Rio, quando ele assumiu em 2017, o Paulo Barroso foi o primeiro que ele pediu. Falou: eu quero o Paulo Barroso junto comigo. O Paulo Barroso estava no desenvolvimento urbano. E eu, de prontidão, eu aceitei. E o Paulo Barroso contribuiu muito. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, para uma cidade que tem mais de 6 mil quilômetros de estradas vicinais, a quantidade de propriedades rurais que a gente tem depende de muitas pessoas. E o Rildo, juntamente com o Paulo Barroso, ele só vai melhorar o trabalho. Nada mais além disso. Experiência. São dupla experiência para contribuir como produtor rural que está passando por um momento delicado. Difícil. Prefeito, como o senhor viu essa decisão do Ministério Público em relação para garantir os recursos para o transporte escolar com a ação judicial? A gente aceita isso com muita naturalidade, até porque é um assunto que chegou até vocês agora, nessa semana, mas que é um assunto que, juntamente com o nosso procurador do município, a gente já vem discutindo isso desde o período do Zé Hélito como governador, que já estava com 5, 6 meses em atraso. A gente vem tendo aí 1 mês, 2 meses de atraso, mas sacrificando a parte financeira do município para cumprir a obrigação que seria do Estado. Então isso é novidade para vocês, mas a gente já vem sofrendo com isso há uns 6 meses, né, doutor? Tanto é que o doutor Euclides tem tido o diálogo sempre com o Ministério Público. Mas é a primeira vez que tem uma ação que pode resultar até no bloqueio de contas. Exatamente. O doutor Everaldo, aliás, a doutora Priscila, que é a titular da Procuradoria, que responde, da Promotoria, que responde por isso,
eles fizeram um pedido que dentro de, se não me falha a memória, uns 5, 6 dias. 6 dias, você disse na rádio. Pois é, mas ainda tem que ter a decisão judicial. Se for decidido dessa forma, a decisão é para ser cumprida. Mas ainda ele abriu a possibilidade do diálogo. É uma coisa que a gente vem tendo sempre com o Ministério Público, né? Eu preciso ressaltar aqui que às vezes quando o Ministério Público concede uma entrevista, às vezes ele é muito enfático na forma de expressar, dá a entender que o Ministério Público é inimigo da administração e que a administração é inimiga do Ministério Público. Não. Ele faz as suas ponderações e a gente faz a nossa. Quando ele falou, por exemplo, numa entrevista concedida, não sei se foi no programa do Dudibil ou se foi no programa da Sucesso FM, que Jaraguá gastou 300 mil com carnaval. Nós gastamos 72.145 reais até hoje. Que nós gastamos 3 milhões de reais com pecuária e carnaval. Esse número não condiz com a realidade. Porém, o Ministério Público ele fala de números que ele imagina que está acontecendo. Mas sempre que a gente é requisitado para estar junto com o Ministério Público, a gente está lá. E pelo contrário, eu tenho que agradecer os 3 promotores de justiça que estavam aqui, e agora tem 2, que é o doutor Everaldo e a doutora Priscila, e antes o doutor Juliano, pelo diálogo que eles vêm tendo com a gente, principalmente com o nosso procurador. E sempre, né, doutor Euclides, nós temos tido muito êxito. Mas tem momento que, infelizmente, chega num momento difícil. Eu quero lembrar a vocês que foi dita uma frase seguinte, isso ele sabe disso, eu estou falando que todo mundo ouviu. Olha, isso não é bom, nem para o município, e nem para nós, e nem para o prefeito, e nem para o procurador. Mas tem momento que não temos alternativa. Se não é bom para o município, o que vai ser a diferença de um bloqueio judicial? Se tiver o bloqueio judicial, o dinheiro será bloqueado para transferir para o transporte escolar. Vai faltar dinheiro para fazer a folha de pagamento. Os servidores ficarão sem receber por isso. Se não houver um bloqueio judicial e a gente tiver a condição de pagar o transporte escolar, a gente iria pagar. Ele fala, prefeito, que 100 mil reais hoje os transportadores aceitariam, né? Uma dívida de 500 mil hoje. O senhor não assim, pretende evitar esse bloqueio de verbas, até para não atrapalhar aposentados, né, e outros funcionários, prefeito? Olha, no diálogo que o doutor Euclides, juntamente com a nossa finança, e nós tivemos com o Ministério Público, nós pedimos um prazo. O acordo hoje seria 321 mil reais. São 116 mil de janeiro e uma parte de novembro. Ou seja, com 100 mil, quando ele disse que com 100 mil a gente faria esse acordo para permanecer, nós estávamos esperando, e ainda vamos voltar no diálogo, o FPM de amanhã e o ICMS de amanhã. Porém, se tirar 100 mil dali, vai faltar para a folha de pagamento. E a gente espera contar com uma surpresa agradável aí de pagamentos de impostos do município, para que a gente possa realizar isso. Agora, vale a pena lembrar que o Estado, não sei se o secretário Silvano, a secretária Lília, qual que é o valor que o Estado tem em atraso com o município? São 4 parcelas de 116 mil, total de 424. São 424 mil reais que o Estado deve do transporte escolar para o município. E o município, com 321 mil, nós cumpriríamos o acordo total. Então, vocês vejam bem, incluindo dezembro, né? Então, a gente está lutando. Vocês sabem, Harildo, Dudibil, todos vocês da imprensa aqui, que isso é verba específica. Se eu tirar do FPM para pagar transporte escolar, que é competência do Estado, quando vir esse dinheiro do Estado, eu não posso retirar ele para devolver, para fazer folha de pagamento. Eu não posso usar dinheiro do transporte escolar para pagar servidor. E se eu usar o dinheiro do servidor para pagar o transporte escolar, vai faltar para o servidor e depois eu vou ficar em situação delicada. Prefeito, ainda dentro da educação, o senhor tem alguma resposta sobre o piso dos professores? Em reunião que eu tive com a secretária, nós assumimos
a gestão em 2017 com déficit de 19,5% no piso dos professores. Em 2 anos de mandato, nós conseguimos reduzir. Agora, atendendo o índice, não o piso, nós vamos reduzir de 19,5% para 8%, apenas para que a gente possa cumprir o piso salarial. E eu espero, com muita fé em Deus, que até no final do mandato a gente consiga reduzir esse déficit, que não foi repassado nas gestões anteriores, nem do índice, para que a gente possa cumprir na totalidade e zerar esse déficit para os professores. Mais alguma pergunta? Bomba. Bom, eu queria, em primeiro lugar, nós fizemos alguns levantamentos financeiros, através do controle interno. Não tivemos a condição, no início do mandato, de contratar uma empresa idônea e de condição para fazer uma auditoria geral em todas as pastas e em todas as contas do município de Jaraguá, para um município do tamanho de Jaraguá, porque o valor era muito oneroso na época. E todos vocês sabem que quando eu assumi a gestão municipal, eu assumi sem recurso financeiro na conta, com 2,5 folhas de pagamento em atraso, com as máquinas todas sem condição de tráfego, faltando pneu, documentos de IPVA, nenhum veículo do transporte escolar com condição de passar em vistoria, nenhuma máquina de infraestrutura rural, urbana e agropecuária funcionando, nenhum pneu, nenhum em estado de conservação e condição de trabalho, a Prev com atraso de mais de R$800 mil e com parcelamentos feitos com valores gigantescos. Por isso nós não tivemos condição de contratar uma empresa com condição de auditar. O que fizemos? Preocupamos em primeiro momento em fazer o nosso trabalho, esquecer o passado e pensar no futuro, buscando melhorias, tentando adaptar a condição que tínhamos em cada secretaria, e começamos a esbarrar com as dificuldades. O primeiro momento foi o ato que eu tive, foi o primeiro decreto que eu assinei como gestor público, foi a suspensão dos cheques que foram emitidos no dia 31 de dezembro de 2016. Um valor bem superior a R$1 milhão, aonde existia um TAC, que o Ministério Público é prova disso. Eu fui participante da reunião com o Ministério Público e assinei no TAC como testemunha, eu que já era prefeito eleito na época. Esse TAC não foi obedecido e eu tive que tomar a decisão de suspender todos os pagamentos. Com esse recurso, nós utilizamos ele cumprindo o TAC que não era obrigação nossa de cumprir, que foi pagar os servidores que estavam com mais de 2 meses de salários em atraso. E iniciamos uma via sacra de esforço de todos os secretários para conseguir, no mínimo, de condição de trabalho para a nossa administração. E agora, depois de formado toda a nossa equipe, primeiro escalão, equipe técnica, controladoria, procuradoria, equipe jurídica, financeiro, controladoria interna, técnicos com capacidade de levantamentos permanentes aqui,
pessoas de capacidades técnicas com custo bem abaixo, para que aos poucos fizesse levantamentos necessários para que a gente pudesse dar pelo menos uma condição melhor para o povo de Jaraguá. Começamos aos poucos deparar com vários assuntos que a gente começamos a entender que precisaria dividir isso com a sociedade araguense. Dentre eles, eu estou com alguns relatórios, e muitos virão da agora para frente, porque a gente precisa apresentar para a sociedade o que está acontecendo. E eu, em conversa com o nosso procurador, o nosso setor jurídico, isso não é porque o prefeito Zilomar quer perseguir A, B ou C, não é porque o prefeito Zilomar quer fazer denúncia, soltar bomba e complicar a vida de ninguém. É o único e exclusivo para preservar e dividir com a sociedade que nos elegeu o que estava acontecendo. Se nós da administração, não comunicar com o Ministério Público, comunicar com vocês da imprensa e mostrar para a sociedade que está, nós vamos ser coniventes. E nós poderemos ser responsabilizados por isso. Ou seja, lidar com dinheiro público, a gente tem que comunicar o que aconteceu, tanto com o TCM, que é o Tribunal de Contas do município, quanto com o Ministério Público e com vocês da imprensa. Nós deparamos com processos em vários setores da prefeitura, processos que foram emitidos notas fiscais, processos que foram empenhados, até com parecer jurídico, com atestado de despesa. Só na prefeitura, com fornecedores, nós deparamos aqui com 362.186,45. O que isso foi feito? Processos que foram empenhados e foram anulados e simplesmente colocados em armários e em pastas. Ou seja, esses processos estão no controle interno, estão nas finanças, e isso terá que ser encaminhado, porque isso não consta no sistema, não consta no TCM, e esses processos estão aqui arquivados, e nós não temos nem condição de buscar a regularização nesse primeiro momento desses processos. Notas fiscais emitidas, processos montados com parecer jurídico, atestado de despesa e na maioria empenhado e posteriormente anulado. E todos vocês sabem que isso não pode. Então, nós temos 362 mil. Na educação, foi pago? Foi pago esse processo? Ou foi só empenhado e não foi pago? Foi empenhado total, foi pago parcial e anulado o restante. Foi pago quanto? Esses 362 mil? Esses 362 é dívida, não foi pago. 361, o que eu estou passando para vocês foi só o que foi não pago, empenhado e anulado. A partir do momento que Eu tô emite falando. a nota, desculpa, a partir do momento que emite a nota é que a despesa foi realizada. Então você tem que liquidar. E houve a omissão da liquidação. E posteriormente a anulação do empenho. Ou seja, realizou-se a despesa e arquivou os documentos. Não deu andamento do Aí o prestador de serviço levou prejuízo? O prestador de serviço teve prejuízo, porque ele emitiu a nota, prestou o serviço. E agora está querendo receber da prefeitura. Interessante a sua pergunta. Eu vou voltar para dizer aqui. Na educação, por exemplo, falta esses levantamentos ainda na saúde, na fundação
porque são processos que não constavam no sistema, são processos que estão engavetados, vamos dizer assim. Vocês vão perguntar, olha, mas por que você, depois de 2 anos? Não é, porque a gente não sabia desses processos. Agora, na educação, eu tenho aqui, 96 nomes de processos. Dentre eles, vários de transporte escolar. Vários. E esses nomes é competência do Ministério Público passar para vocês aí, pensam, isso é público. São R$248 mil, 248.269 reais, 77 centavos. Só de transportador escolar, 92.525,48. Aí o Ludmil me fez uma pergunta agora, e assim, com 100 mil reais os transportes continuavam. Agora o que é mais estranho, Silvano está por aí? Não, ele sabe. Esses 90 mil nós não recebemos nem cobrança. Vocês acham pouco dinheiro para alguém ter para receber e não vir buscar? Então está aí, na educação, esse valor. Rescisão contratual. Doutor Euclides, Lorena, que está lá no controle interno, doutor Elcio, doutor Breno, Anderson, aqui nós estamos com a equipe técnica de contabilidade jurídica. Se eu pronunciar alguma coisa que está indiferente do que foi constatado, vocês me corrijam. Gente, um dos principais motivos que gerou um dos maiores desgastes para nossas finanças, que é? Mais de 300 pessoas que prestaram serviço para o município, vêm aqui para receber uma conta, alguns deles para aposentar, pessoas ameaçando até de suicídio, porque precisa desse dinheiro para tratar de câncer, para tratar da coluna, para pagar despesas, gente. Já chegou pessoas aqui com 2 mandatos de prisão por falta de pagamentos de pensão alimentícia e tem dinheiro para receber. Então o que acontece, gente? 848 mil reais, fora os que já foram pagos nesses 2 anos. São servidores que prestaram serviço, são comissionados, efetivos, aposentados, que não receberam, e pode ter ainda mais processos na saúde e também lá na fundação para ser procurado. Está aqui o nome das pessoas, e esses processos, a maioria deles não estão nem contabilizados, né? Nem contabilizados. Vocês já devem ter ouvido da imprensa, a sociedade, sobretudo os professores, do atual governo, quando ele fala o seguinte: como que eu vou pagar a folha de dezembro se nem orçamento ela tem, nem empenhada ela foi? Jaraguá, nós temos aqui mais de 300 pessoas na mesma situação. Então, é mais um assunto para ser discutido, não por mim, mas que a gente não poderia ficar omisso, isso para não ser responsabilizado. Eu estou dizendo aqui, em momento algum, que responsabilizando alguém. Eu estou dizendo, é da nossa responsabilidade com o município e com a sociedade que nos elegeu, e eu não posso ficar omisso, porque senão nós seremos responsabilizados por isso, por omissão. Inclusive, eu pedi que fosse levantado alguns nomes. E aqui, no transporte, aliás, na educação, tem uma empresa aqui que tem 26.606 que não foi, que foi empenhado e anulado. Tem nota fiscal emitida. Nota fiscal emitida, empenho lançado e anulado. E que, por incrível que pareça,
veio cobrar um cheque que foi sustado, mas esse recurso não veio cobrar até hoje, que é a Centuro. Bom, um outro assunto que requer uma atenção especial, e agora eu quero pedir à sociedade de Jaraguá, que quer tanto a melhoria do nosso município, e vocês da imprensa, que aqui eu tenho a maioria, aliás, para não dizer 100%, porque aqui nós estamos aqui com a Rádio Sucesso 101,5, o Elton Marques, que tem seu site e também trabalha, Rarildo Damasceno, que tem seu site e também faz o programa jornalístico, Rádio Cidade, a M, Kleber Júnior também, que tem seu trabalho, Folha de Jaraguá, Jaraguá Notícia, do Isaías, tem Portal Jornal Impresso, do Semigidrão, o site Chumbo Grosso, do Leônidas, Rádio Líder FM, que está aqui representado pelo Dudu de Bico. Então, eu queria pedir encarecidamente o apoio de vocês da imprensa, o Lenival Santos, que também aqui se encontra, e de maneira muito especial, o Ministério Público. O Ministério Público. Hoje nós temos o doutor Everaldo e a doutora Priscila. E o doutor Felipe, que é o novo que chegou? O doutor Felipe que estará substituindo. Então eu vou pedir aqui, eu tenho certeza que nesse momento, através de vocês, das redes sociais, nós estamos sendo assistidos também, e eu não tenho dúvida que eles estarão assistindo isso. Então, eu estou com um parecer muito grande aqui, jurídico, com relação a um ato que foi tomado. É um pregão presencial 13/2016, onde tem como objeto, aqui ó, contratação de instituição financeira para processamento e gerenciamento da folha de pagamento do município de Jaraguá. Pregão realizado em 2016. Vencedor do pregão, Banco Bradesco S.A. Esse é um parecer, um resumo do parecer, aonde pode até não ser ilegal, diante de tantas irregularidades, mas é imoral. Veja bem, eu recebo uma prefeitura em janeiro de 2017 com quase 3 folhas de pagamento em aberto, com a prévia em aberto, com vários empenhos lançados e anulados. Estou hoje debatendo transporte escolar, onde 100 mil reais resolveria parcialmente o nosso problema, mas eu tenho mais 100 para pagar aqui que os cobradores nem apareceram, e não está empenhado. Segundo, fazer um pregão presencial vendendo uma folha de pagamento. Qual foi a data aqui? Olha, foi feito o pregão presencial em agosto, final de agosto de 2016. Ou seja, vendeu uma folha de pagamento para o exercício futuro. Ou seja, os servidores podem ser prejudicados? Podem. Aquele que vai fazer um consignado, será que ele tem condição de discutir quem faz um juro menor? A sociedade, o secretário, todos nós somos prejudicados? Somos. Por quê? Porque vendeu uma folha de pagamento em final de mandato para um exercício que nós estamos administrando. E o pior, o pagamento antecipado. Veja bem, destaco que após análise pelo setor jurídico da municipalidade, vislumbrando os inúmeros irregularidades dos procedimentos. Em síntese, as irregularidades são erros formais. Não há qualquer prova
ou documento para a formulação do preço de referência. Ou seja, R$1.300.000. Fora simplesmente por achismo. Eu acho que a folha vale R$1.300.000. Vamos vender ela para o Bradesco. A legislação e instrução do TCM não permite que seja desse jeito. Problemas de assinaturas. Incoerência na ordem cronológica do processo. Exemplo, o documento da página 21 está datado de 1º de julho de 2016. Mas os documentos de páginas 22 e 25 é de junho. Como que isso acontece? Não respeitadas as regras de publicação, inclusive com alteração de edital no decorrer do processo. Isso é chamado de errata. Errata 2 dias antes do pregão. E na verdade tinha que ser em 8 dias úteis, ferindo assim os princípios do processo de licitação. Isso é um erro muito grave, que foi constatado pelo setor jurídico. Proposta do banco em desacordo com o edital, ou seja, não devia nem ser classificada no processo. Não há qualquer publicação do resultado ou do extrato do contrato. Não há. Não há manifestação do controle interno. O controle interno precisa manifestar, não houve. Eu citei as 2 principais irregularidades. Dentre as irregularidades, esse processo, quando eu peço o apoio da imprensa, da sociedade e do Ministério Público, porque isso será encaminhado para a análise do Ministério Público. Dessa forma, já determinei a abertura do procedimento para a averiguação interna, assim como o envio do procedimento para o Ministério Público e a notificação do Banco Bradesco destes mencionados indícios de irregularidades. Asseguro à população jaraguense que a nossa intenção da administração pública é, inclusive, cuidar do patrimônio público, tentando angariar fundos para que seja utilizado exclusivamente para a infraestrutura da cidade. E agora eu vou apresentar para vocês algumas das imoralidades. Todos aqui da imprensa e o Ministério Público lembram muito bem esse período entre agosto e setembro de 2016 foi período eleitoral. Período eleitoral. No dia 2 de setembro foi transferido para a conta R$1.300.000, que foi a venda da folha antecipadamente. Agora, esse 1.300.000 ele foi gasto em apenas 2 dias. E esse repasse, como eu tinha anunciado que eu estaria com vocês falando a respeito de mudanças de governo, de secretarias, eu pedi que fizesse o levantamento dos principais pagamentos com relação a esses valores. 1.300.000. No dia 2/9, em pleno calor eleitoral, R$138.144 foi transferido para uma pessoa
chamada Valdir Lemos, o qual nós temos a informação que aqui eu estou sendo transparente, eu não estou fazendo acusação, isso é o papel do Ministério Público. A única coisa que eu estou transferindo para vocês é parte do que a gente levantou. 138 mil, pessoa que faria parte de campanha eleitoral, direto ou indiretamente, inclusive coordenando geral, campanha de candidatos da situação na atual conjuntura. 583 mil reais. No dia 2/9, foi feito folha de pagamento. E aí eu pergunto, pedi mais um levantamento. Se utilizou um recurso de venda da folha e utilizou para pagamento, o dinheiro que era para a folha de pagamento, eu já pedi um novo levantamento para saber qual foi a destinação do dinheiro que é recurso para fazer folha de pagamento de pessoal. Uma empresa de pneus, eu não sei se vocês perceberam no início da coletiva, que eu disse que eu peguei todos os veículos sem nenhum em condição de tráfego. 150 mil reais no dia 2/9 foi transferido para uma empresa de pneus. Empresa de limpeza urbana, mais 100 mil. Brasalto, mais 50 mil. Transferência para o Fundo Municipal de Saúde, mais 167 mil. Então, nós saúde, todos lembram muito bem como que estava a saúde de Araguá. Bom Sucesso Tratamentos Médicos, 50 mil reais. Boa Saúde Tratamentos Médicos, 67 mil reais. Hospital Maternidade, 11 mil reais. MM Engenharia Soluções Ambientais, 1, 2, 3, 4, 5 repasses, aproxima 15 mil reais. ProSaúde, urgência e emergência, 9.600 reais. São 160 e poucos mil reais foram transferidos. Ou seja, a folha de pagamento foi vendida, por uma pregão presencial, o qual constatamos inúmeras irregularidades. Isso foi realizado em período eleitoral, gasto em período eleitoral, e compete, não a mim, mas compete às autoridades averiguar isso. Agora eu vou passar alguns números para vocês que foram acontecidos também em período eleitoral. Agosto e setembro. Eu queria ter levantado o que nós gastamos em agosto e setembro com posto de gasolina. Em agosto e setembro desse ano, alguém tem de 2018? Nós não levantamos, mas vocês podem levantar na transparência. Em apenas 2 meses, em período eleitoral, 494.589,65 reais. Ou seja, aproximadamente 500, meio milhão de reais gasto com combustível em apenas 2 meses. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2018 inteiro, nós gastamos aproximadamente 1.200.000 reais. Ou seja, em 2 meses, em período eleitoral, gastaram aproximadamente 50% do que a gente está gastando. Foram empenhados para uma empresa de contabilidade. Empenhou 123 e pagou 227.
227 mil em 2 meses apenas 2 meses do ano de 2016, em plena campanha eleitoral. Empenho, 710 mil reais de limpeza urbana, em apenas 2 meses, em período eleitoral. Repito, empenhou 710, pagou 560. Pneus, 161 mil. Brasalto Autopeças, 71 mil. E o posto de gasolina, 476. 1, 2, 3, 4, 5 itens. Em 2 meses, 1.500.000. 1.511.160. Eu não levantei outros detalhes porque não vi necessidade. Então, quero agradecer a todos vocês pela participação, dizer e ser bem claro, diretamente à sociedade jaraguense, ao Ministério Público, em momento nenhum, eu estou dizendo que houve alguém que fez A ou B ou C de alguma coisa. Eu só estou querendo dizer a vocês, pedindo o apoio de vocês da imprensa, o apoio do Ministério Público, para que a gente possa cancelar. É cancelar? A gente vai dizer cancelar, doutor? Prefeito, em relação a esse dinheiro do Bradesco... Doutor Breno, por favor, nós vamos pedir o cancelamento, nós vamos pedir para o Ministério Público o cancelamento desse pregão presencial, e pode ter certeza que iremos licitar de maneira correta, publicando o edital de veículo de alta circulação, no mural da prefeitura e tudo. E faça um compromisso com a sociedade. Se Deus permitir que isso legalmente seja feito, com o apoio de vocês do Ministério Público, nós iremos cancelar, licitar. Vendendo essa folha, esse dinheiro será totalmente revertido para a infraestrutura da cidade. Ele não será usado para pagamentos absurdos, deixando salário de servidor em atraso, não. Prefeito, já que foi feito irregular, que tem um monte de irregularidades na venda da folha, é possível recuperar esse dinheiro? É o que a gente espera. Eu acabei de comentar que a gente vai pedir o cancelamento desse contrato e vamos fazer uma nova licitação. E aí, as outras instituições financeiras terão o direito de participar e comprar a folha de pagamento. E, obviamente, esse recurso, como eu disse, eu estou fazendo um compromisso com a sociedade de utilizar esse recurso para fazer o pagamento de infraestrutura, trabalhar com a infraestrutura, e se isso fosse uma coisa mais rápida, eu poderia fazer o compromisso até do transporte escolar, mas eu acredito que isso requer um certo tempo, né? E isso não pode esperar, até porque tem ação. Então eu quero agradecer a vocês pela oportunidade, agradecer a vocês pela paciência com a gente, deixar bem claro que aqui eu estou fazendo o papel de gestor e simplesmente usando da transparência para mostrar para a sociedade tudo o que acontece no município. E da agora para frente, o município está aberto para qualquer busca de vocês, para que a gente possa realizar cada vez mais o melhor para vocês. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, e que Deus abençoe todos vocês, e que a gente tenha aí um bom 1 ano e 10 meses de mandato com as novas secretarias. Muito obrigado. Vamos acompanhar agora as entrevistas aqui. Vamos ao vivo aqui. Prefeito Silvio, o senhor falou bastante, né? Inclusive trouxe alguns números aqui para a imprensa de Jaraguá. Vamos falar do secretariado. Qual foi, assim, o real motivo da saída do Denozinho, que é uma secretaria muito importante, a gente sabe, uma pasta muito importante,
para a entrada aí do vereador Coró. Bom dia. Bom dia, Dudeu. Bom dia a todos os ouvintes. O Denozino tive uma excelente conversa com ele. Ele trabalhou muito durante esses 2 anos e 4 meses, levantando todos os dias às 4 da manhã, 5 da manhã. Prestou um trabalho de muita competência, um trabalho excepcional. Mas a gente precisava de fazer alguns atos, até porque... Nós vamos ficando por aqui com a nossa transmissão. Muito obrigado a todos que acompanharam aí. Nesse momento, o repórter de Bill faz uma entrevista com o prefeito Zilomar. Mas nós vamos encerrando a nossa transmissão por aqui. Muito obrigado a todos. Uma cadeira e